Glória a Jesus. Estou feliz por saber assim da audiência, dos nossos irmãos nos assistindo, compartilhando e participando conosco deste culto. Amém? Desejo a paz também a todos os pastores, meus amigos, pastor Leandro. Se eu for falar todos os nomes e esquecer de alguém, aí fica difícil. A paz também a todas as missionárias que estão nos assistindo, de longe, de perto, os evangelistas. A minha esposa está aqui citando alguns nomes, Pastor Manuel, lá do Pernambuco. Pastor, Deus abençoe a vida de vocês. E a todos os nossos irmãos, as ovelhinhas que Deus colocou para a gente cuidar, que estão nos assistindo também. Eu desejo a vocês que a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Paz, irmãos, é calma, é tranquilidade. A melhor coisa que um ser humano pode ter hoje na vida é paz, E é isso que nós desejamos a vocês, Que Deus nesta manhã possa usar a minha vida, que faz tempo já, irmãos, que eu não ministro, porque eu tive um tempo aí um pouco afastado, mas Deus me deu a graça de estar aqui hoje, feliz da vida e ansioso, em poder compartilhar com os irmãos também. Então, eu queria falar nesta manhã de batalhas, de enfrentamentos que o povo de Deus enfrenta, desde o chamamento de Abraão, o povo de Deus sempre esteve enfrentando por várias situações, irmãos? Às vezes estamos tranquilos na nossa caminhada e a gente não sabe com quem a gente está lutando, E sempre a gente, no nosso dia a dia, a nossa batalha muitas vezes eram coisas corriqueiras, mas hoje nós estamos enfrentando uma batalha verdadeira, uma experiência que Deus está dando para a igreja na terra, para os crentes, exercitarem realmente a sua fé, usarem as suas armas espirituais. Deus quer que a gente coloque em prática e está nos permitindo, a passar por esse tempo, uma coisa nova que surgiu sobre a terra, invisível, aos nossos olhos nus, e que nós temos que enfrentar. Então eu queria falar nesta manhã um pouco sobre batalhas que o povo de Deus enfrenta, E antes que eu fale dessas batalhas, quero citar aqui um versículo bíblico que fica no livro de Gênesis, capítulo 12, o verso 3, aonde Deus faz uma promessa para Abraão, Deus chama Abraão e faz uma promessa que nos diz assim: em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Deus, como já a missionária Sara já disse aqui, a família é um projeto de Deus, E o inimigo, irmãos, ele quer de todas as maneiras destruir a família. Deus gerou em nosso coração, todos os domingos, lutar pela família, falar pela família, ensinar pela família. Então você que está aí com a sua família, Deus abençoe muito a sua família. Irmãos, quando Deus chama Abraão, Deus lhe faz uma promessa, de que através da geração dele, toda a terra seria abençoada. E como nós bem sabemos, irmãos, a luta que Abraão teve logo no início ali, quando Deus chama ele lá para aquela terra onde ele ia habitar, ele já enfrenta a fome, E essa fome fez com que ele fosse para o Egito. E lá no Egito, ele cometeu seu primeiro erro. Deus falou para ele: não desça para o Egito, confia em mim. Mas às vezes, irmãos, nós somos novos na fé, não temos experiências com Deus. E Abraão estava tendo experiências com Deus. As suas primeiras lutas, suas primeiras batalhas, suas primeiras conquistas. Nós vemos que Abraão errou quando não confiou em Deus, que Deus lhe daria um filho. E ele ali, como somos conhecedores, sabemos que ele teve um filho com a serva Agar, mas não era o filho da promessa. O filho da promessa veio depois, quando Abraão foi aprendendo a ter fé na sua caminhada, e ali então Sara, sua esposa, que era estéril, ficou grávida, e assim então gerou-se Isaque,
Depois Deus prova a fé de Abraão, pedindo-lhe aquilo que ele mais amava, que justamente era a promessa. Eu acredito que quando Deus falou para Abraão, olha, oferece seu filho em holocausto, o inimigo das nossas vidas começou a dizer assim, agora pronto, agora acabou tudo, porque era através de Isaac que iria sair as gerações. E agora o próprio Deus permite com que Abraão tire a vida de Isaac. Mas nós sabemos que os planos de Deus, irmãos, muitas vezes nós não entendemos os planos de Deus. E às vezes o que está acontecendo hoje, pela nossa falta de experiência, né, a gente não entende o que está acontecendo, mas uma coisa eu quero te dizer, confia, irmãos, segura na mão de Deus e vai, né? Solta o cabo da nau, irmãos, solta o cabo do barco, entra no barco com Jesus, vai com Jesus, irmãos. Então, igreja do Senhor, lá veio Isaac, né? Abraão profetizou a vitória, ele disse assim, eu vou lá adorar e tornaremos, e nós bem sabemos que Deus deu um livramento ali para Isaac, através do cordeiro, e esse cordeiro, não é preciso falar, irmãos, o que ele significa para as nossas vidas. Deus sempre vai preparar, irmãos, uma porta de escape, Deus sempre vai preparar o cordeiro para as nossas vidas. Irmãos, e quando veio Isaac, né, nós bem sabemos que através de Isaac também veio Jacó, Esaú, e a promessa estava sobre a vida de Jacó, que recebeu a bênção ali do seu pai, né? E Jacó, irmãos, também passou por várias experiências, né, irmãos? Quantos erros Jacó cometeu, né, irmãos? Aquele aprendizado que Jacó teve em toda a sua vida, até o ponto de ele ter um sonho com Deus, aonde ele achava que tudo estava acabado, ali ele se deitou, colocou uma pedra como travesseiro, e ele ali então teve um sonho, uma visão de Deus, e depois que ele teve essa visão, irmãos, parece que Deus renovou a sua fé, e ele falou, se o Senhor me guardar, se o Senhor me proteger, me vestir, fazer com que eu torne em paz, o Senhor será o meu Deus, e eu vou ser grato a Ti pelo resto da minha vida, porque dízimo é gratidão, irmãos. E ali então Jacó fez esse voto com Deus, e logo em seguida já achou ali a sua esposa, já achou um lar, já achou um trabalho. A Bíblia diz que Jacó ficou rico, irmãos, porque fez um propósito com Deus. Batalhas vencidas, lutas vencidas, né? E ali então, irmão, Jacó muito próspero, gerou-se 12 filhos, aonde surgiram então as 12 tribos de Israel, né? E a família foi crescendo, abençoada, Jacó ali trilhando o seu caminho, e de repente, irmãos, né, todos nós sabemos da história de José, né, que toda família tem lá as suas lutas, as suas batalhas, e José foi levado para o Egito, né, como escravo, como prisioneiro, e veio então uma grande fome, irmãos. Existe coisa pior que a fome, irmãos, né? E ali, não suportando a fome, Jacó ele vai para o Egito procurar socorro. E conhecendo um pouco mais da história, nós sabemos ali que Jacó encontrou-se com José, todos os seus irmãos se reconciliaram, né? E José ficou sendo governador da descendência de Jacó, gerou-se um governador do Egito, a maior potência mundial na época, né? O Egito, que por causa da prosperidade do Egito, os povos ali se acolheram ao Egito, se submeteram ao Egito, e mais uma vez, irmãos, o mal se levantou, né, no coração daquele faraó mau, né, e viu lá o crescimento da descendência, ficou com medo, né, e começou ali a fazer uma troca, né, vamos dizer assim, falou, se vocês trabalharem para mim, eu te dou alimento, eu te dou casa e moradia. O povo foi se submetendo ao trabalho, foi se entregando ao trabalho, trabalhava de segunda a sexta, daqui a pouco trabalhava de segunda a sábado, de domingo a domingo, daqui a pouco não trabalhava mais
por salário, mas Faraó escravizou o povo ali, né? O povo se deixou-se dominar por aquelas coisas, se acomodou ali no Egito, né? E virou escravo de Faraó, se tornando ali uma situação muito difícil, uma luta, irmãos, de 400 anos. Imagina você, o povo está desesperado, né? Com as lutas que vêm, se passaram aí alguns dias, 2 semanas, e já estamos desesperados, irmãos. E ali então, passaram todos aqueles anos, o povo começou a se dobrar e dizer: Senhor, onde tu estás? Né? E Deus fez ali um anúncio, né? De um enviado, um homem que Deus ia usar para libertar o povo daquela escravidão. E adiantando um pouco mais o assunto aqui, todos nós sabemos que Deus levantou Moisés, né, irmãos? E Moisés, com mãos fortes e poderosas ali, ficou meio que pequeno, dizendo assim: Senhor, quem sou eu? Aí o Senhor disse para ele assim: não és tu, Moisés, mas o eu sou, que vai fazer todas as coisas. E Deus, através da vida de Moisés, houve-se ali, irmãos, muitas percas, muitas vidas morreram, né, para que o povo fosse liberto. Muitas tentativas, muitas famílias foram degoladas ali por Faraó, diante de todo o povo, para que entregasse Moisés. Irmãos, na luta a gente tem algumas percas, né? Muitos já se foram, mas serão lembrados, irmãos. Então nós estamos enfrentando luta todos os dias, né? Às vezes nós estávamos aqui cultuando todos os dias. Eu estava lembrando aqui agora há pouco das campanhas que foram feitas aqui na casa de Deus. Quem aqui não se lembra da campanha da arca? Esses dias eu estava na minha casa e eu comecei a olhar para o lugar onde ficava aquela arca, né? Uma campanha maravilhosa, e a arca, irmãos, era o símbolo, né, daquela campanha. E aquele símbolo era para ser lembrado desta campanha, desses momentos onde nós contamos muitos testemunhos. Depois, quantas vezes a gente fez a campanha do óleo? Quem não tem na sua casa aquela botijinha do óleo? O óleo que simboliza remédio, que é o Espírito Santo para as nossas vidas. Uma pessoa sem o Espírito Santo é uma pessoa doente, fraca, sem vida. Eu me lembro de campanhas que eu fiz no passado, que eu tenho lá um tijolo, que chama a campanha da construção, onde Deus abençoou, tem abençoado grandemente nossas vidas. A campanha da chave, eu tenho lá na minha casa a chave pendurada lá no meu chaveiro. Eu tenho o óleo, a chave, e eu estando na minha casa, irmãos, começo a olhar por todas aquelas figuras, né, que Deus nos proporcionou para que trouxemos a lembrança de todos os momentos em que nós vivemos de bom, de maravilhoso, irmãos, porque o que compensa os momentos ruins na nossa vida são os momentos bons. O que salva um casamento, irmãos, que está atribulado hoje, são os momentos bons que aquele casamento viveu. Se o casamento for só luta, só briga, só batalha, irmãos, ele não vai subsistir. Mas nós devemos lembrar de que há momentos na nossa vida, irmãos, que salva, né, que nos traz esperança. Então, igreja, quando nós lemos na Bíblia os momentos em que o povo de Deus passaram, as grandes batalhas, igreja, a Bíblia é o nosso manual. Quando está acontecendo alguma coisa de errado com a nossa vida, volte lá para o manual e veja o que está acontecendo, irmãos. É mais uma batalha que estamos enfrentando. Você que está aí do outro lado, eu tenho certeza que você está enfrentando uma batalha. E quando eu estou em minha casa, eu começo a pensar em todas aquelas pessoas que não têm condições, irmãos. Que batalhas eles estão enfrentando. E aqui, irmãos, nós vemos o povo, né, através da vida de Moisés, se libertar. E depois ficar 400 anos, irmãos, se submetendo, né? Mas antes disso, Deus enviou Moisés, e através de Moisés, Deus tirou o povo daquele Egito, tirou o povo, né? E ali, irmãos, milagres aconteceram, porque quando se pensava que estava tudo acabado diante do Mar Vermelho, irmãos, mais uma vez,
Deus mostra a sua grandeza. Você que pensa que vai acabar tudo, que daqui para frente, irmãos, esse é um mar. Nós temos que crer, irmãos. O mar não foi aberto assim instantaneamente, ele demorou uma noite inteira, irmãos. Deus soprar o vento, Deus tem que soprar o vento aqui no nosso país, na nossa terra, irmãos. É o vento de Deus que está passando. E lá na frente nós vamos, não seja como Miriam, já profetiza a vitória agora, não deixa para tocar o pandeiro depois, toca o pandeiro agora. Pega o seu instrumento, o que você tem, e glorifica a Deus. Faça culto no seu lar. Irmãos, e assim que Moisés enfrentou tudo aquilo, trouxe as leis, né, irmãos? Coisa maravilhosa. Muitas batalhas Moisés enfrentou com aquele povo, muita dificuldade, que o povo precisava aprender a confiar no Senhor. Quantos erros o povo cometeu naquele deserto, e em tudo Deus foi dando vitória. E nós chegamos até Josué, né? O descendente de Moisés, um guerreiro, o homem que estava lado a lado com Moisés. Talvez você, irmãos, que está lado a lado com o seu pastor, lado a lado com a sua família, lado a lado com o seu pai, com os seus avós, né? Você vai aprendendo algumas experiências. Josué estava do lado de um grande líder, Moisés que também foi treinado para a guerra. E ele aprendeu muitas coisas com Moisés. E ali Josué, irmãos, quando ele assume o lugar de Moisés, com muita peleja para enfrentar, né? Uma das primeiras pelejas que Josué tem que enfrentar é o Rio Jordão. Passar pelo batismo do Rio Jordão, né, irmãos? Você vê que a vida do servo de Deus, irmãos, é luta, é peleja. E enquanto nós não chegarmos na glória, nós vamos estar sempre assim, irmãos, lutando para contemplar as vitórias. Diz que quando a luta vem, irmãos, é para glorificar o nome do Senhor. O próprio Jesus disse: essa enfermidade não era para a morte, mas para que se manifestasse nela a glória de Deus, né? E ali Josué, irmãos, quando ele assume, né, o cajado sobre a sua vida, com medo também, né? Porque responsabilidade, mas nos traz um certo temor. E eu digo isso para vocês que não é fácil, né? Assumir responsabilidades de guiar, de instruir uma nação, de instruir um povo. E Josué, irmãos, ele tem que passar por aquele Jordão, e ele passou por aquele Jordão, e agora, irmãos, ele tem que passar por outros desafios. A nossa vida, irmãos, é desafio, irmãos, é desafio. A sua luta, irmãos, é contra alguém que incessantemente vem com exército, com potestades, com hostes, com principados. Ele não vai sossegar. E Deus permite, às vezes, se levantar para que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Deus quer ser glorificado através da tua vida, meu irmão. Que isso que você está passando hoje seja um motivo de lá na frente você dar glória para Deus. E eu vejo aqui, irmãos, que após passar ali o Jordão, agora Josué tem que passar pelas muralhas de Jericó. Ele manda lá os espias. Muralhas são barreiras, irmãos. Muitas vezes a gente achou assim: não, aqui a gente não consegue passar. Olha o tamanho da muralha de Jericó, irmãos. Historiadores dizem que por cima das muralhas passavam bigas, né? Ou seja, carruagens cercando toda aquela cidade. O mundo sempre foi formado de grandes potências, né? De grandes civilizações. Outrora, alguns meses atrás, a gente via algumas civilizações se declarando superpotentes, né? Olha, eu faço. E a gente vê, irmãos, que uma coisa tão pequena faz uma civilização tão potente baixar a cabeça e olhar uma para a outra e dizer: nos ajude, né? Quando a gente olha assim, países brigando, tentando criar muralhas, criar divisões, cortando relações. E hoje, irmãos, nós temos que se unir para enfrentar um mal maior. Então, irmãos, a nossa luta é constante. Tenho certeza que tem cristãos em todo o planeta pedindo misericórdia. E ali então, irmão, Josué tem que enviar os seus espias
E o que me chama a atenção, irmãos, é que quando ele envia os seus espias naquela cidade de Jericó, uma cidade de muitos guerreiros, de exércitos terríveis, né, dos amorreus, exércitos ali, uma cidade fortificada, né? Porém, irmãos, uma cidade totalmente dominada pelo pecado, né? Jericó, eu posso dizer para você, com a experiência que eu tenho de alguns anos, que o que acontecia lá em Jericó ainda não está acontecendo hoje aqui. Porque lá, irmãos, a prostituição, a orgia, as casas de prostíbulos eram tão espalhadas na cidade, porque lá a prostituição daquela época não era como hoje, né? Que os homens e as mulheres vendiam os seus corpos para ter recursos. Não, a prostituição em Jericó era uma forma de culto aos deuses que eles serviam. Então quem se prostituía estava fazendo parte de culto aos seus deuses, em agradecimento. Então aquilo se tornou uma prática de adoração aos seus deuses, né? E jovens, mulheres, aquilo era como que meio que natural, não tinha nada de banal lá para eles fazer esse tipo de coisa. Não era como hoje, né, que a pessoa, essa mulher tem que vender o seu corpo para poder gerar dinheiro. Não, ali era uma forma de culto. E nós vimos que quando os espias entraram naquela cidade, eles procuravam algum lugar para se esconder naquela noite, né, irmãos? Uma cidade toda cheia de soldados por todos os lados. E o único lugar que ele encontrou a porta aberta, onde é que foi? No prostíbulo. E ali eles entraram para se esconder. E quem morava naquele prostíbulo? Raabe. Raabe, a meretriz. E quando eles entram naquele lugar, irmãos, eles entram meio que apavorados, né? E Raabe percebe, irmãos, que aqueles dois homens que foram espiar aquela terra, eles tinham algo diferente nas suas vidas. Eles não eram dali. Eles eram diferentes. Né? E Raabe, então, tocada no seu coração, resolve, então, proteger aqueles homens que, logo que eles entraram na cidade, alguém percebeu a presença deles e logo chegou ali ao governador daquela cidade: olha, tem povo israelita aqui em nosso meio. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que Jericó era uma cidade muito forte, muito fortalecida. Porém, irmãos, eles sabiam que tinha um povo ali que estava crescendo muito, irmãos, na terra. E que coisas estranhas estavam acontecendo no meio daquele povo, e esse povo era o povo de Israel. E nós vemos lá no capítulo 2, irmãos, de Josué. Eu gostaria de ler aqui, para não ficar só nas minhas palavras, que quando aqueles dois espias, irmãos, eles chegam lá em Jericó, e Raabe esconde ele dentro das suas casas, vai acontecer ali algo maravilhoso. É mais um enfrentamento que vai acontecer. É mais uma luta que vai acontecer. No livro de Josué, capítulo 2, a partir do versículo 8 apenas, eu gostaria de ler para os irmãos que quando eles encontraram Raabe, né, eles explicaram ali para Raabe o que iria acontecer. Né, que o povo de Deus estava marchando rumo a passar por Jericó. E para passar por Jericó, irmãos, Jericó ia ser totalmente destruída. E que o povo já estava ali rodeando Jericó, já estavam se dando as primeiras voltas. Então aquele povo daquela cidade fortalecida, quando via ali aquele exército com sacerdotes, né, irmãos, rodeando aquela cidade, nós começou a ter um temor muito grande. Diz que a cidade de Jericó começou a ficar apavorada, irmãos. É isso que eu quero ler para vocês. Diz aqui, ó, Josué capítulo 2, verso 8. E antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado. E lhe disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundes caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, irmãos. Olha a situação quando o povo soube que o povo de Deus estava rodeando aquela cidade. Porque temos ouvido que o Senhor
secou as águas do mar. O povo sabia das histórias, irmãos, do povo de Deus. Você conhece as histórias de Deus? Ou você já se esqueceu, irmãos, que Deus abriu o mar? Aquele povo não se esqueceu. Então eles disseram assim, ó, esse povo é o mesmo povo que Deus abriu um mar para eles passar. O que é uma muralha, irmãos, perante um mar, igreja? E ali então ela continua dizendo aos espias, do mar vermelho diante de vós, quando saíste do Egito, e que também fizeste os 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruíste. Eles também se lembraram, irmãos, que Josué destruiu aqueles reis para passar o Jordão. Irmão, Deus está dando vitória. Você vai passar. Raabe sabia de tudo isso, irmãos, e aquela história, aquele conhecimento que ela tinha, começou a conquistar aqueles 2 homens. E Raabe continuou dizendo, vindo isto, desmaiou no coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Quando Raabe pronunciou, irmãos, essa frase para aqueles 2 espias, ó, vocês passaram pelo Mar Vermelho, vocês passaram pelo Jordão, venceram todos aqueles reis, vocês vêm vindo, e bem sabemos que o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Irmãos, aqueles 2 espias via que Raabe conhecia a palavra de Deus, porque quem tinha pronunciado, irmãos, essa frase foi o próprio Moisés, ensinando no livro de Deuteronômio, no seu capítulo 4, verso 39, Raabe conhecia o que Moisés havia pronunciado para que o povo, porque Deuteronômio, irmãos, é uma nova versão para os mais novos. E Moisés ensinou, olha, Deus é Deus em cima no céu. E também, irmãos, tem pessoas que pensam, será que Deus é na terra? Irmãos, Deus também é embaixo na terra. E aquilo, irmãos, conquistou o coração daqueles 2 espias. Aqueles 2 espias falaram para Raabe, e você vai nos ajudar? Ela falou assim, eu vou ajudar vocês, venham, se escondam no eirado. Naquela noite, irmãos, eles ficaram escondidos no eirado, né? E ao amanhecer o dia, Raabe falou assim, ó, desçam por essa janela, e ali vocês vão encontrar, né, uma saída para que vocês voltem. Mas antes que vocês forem embora, eu protegi a vida de vocês, eu guardei a vida de vocês, eu mostrei para vocês o que eu sabia. Tem como vocês poupar a minha família, os meus pais, os meus irmãos, a minha parentela? Aqueles 2 homens olham para Raabe e fazem ali uma promessa para Raabe, e diz para ela assim, olha, eu quero que vocês fiquem dentro de casa, quero que vocês se guardem por esses dias, fiquem dentro das suas casas. E quando nós descemos por esta corda, né, você vai colocar um fio de escarlata vermelho na sua janela. Irmão, se lembra lá atrás, quando Deus preparou para Isaac o cordeiro? Olha o cordeiro aí de novo. Aquele fio de escarlata, irmãos, da cor da toalha dessa mesa, escarlata, vermelho, um vermelho muito forte, da cor do sangue, trazia já menção, irmãos, o sangue de Cristo. Até porque, eu vou dizer para vocês que antes deles passarem por Jericó, eles vão comemorar a Páscoa. Antes, eles começaram os preparativos para passar por Jericó, só que antes das muralhas cair, ali mesmo, irmãos, nos arredores das muralhas de Jericó, o povo de Deus estava acampado, mas era a Páscoa, irmãos, a Páscoa está chegando. É como a minha esposa disse, a Páscoa, ela traz grandes sinais para a nossa vida. E eu, lendo essa mensagem, encontrei ali que eles celebraram a Páscoa, e eles deixaram de comer o maná que caía do céu,
porque Deus já estava preparando novos frutos para eles comer. Eles comemoraram a Páscoa, irmãos, não era com maná, mas com frutos que agora eles já podiam colher. Irmãos, a vitória está vindo, está bem perto de nós. E ali então, Raabe atentou para aquela promessa, e mais uma vez os espias enfatizaram para ela: olha, não sai das casas de vocês, porque quando vier a destruição, quem estiver fora de casa, irmãos, o sangue deles não cairá sobre a nossa cabeça. Mas coloque um sinal na sua janela, uma fita escarlate, uma corda escarlate, que simboliza, irmãos, trazendo para os dias de hoje, o sangue de Cristo. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que aqueles homens rodearam a cidade como nós bem conhecemos, mas eu ainda lembro vocês que antes, das muralhas caírem, eles tiveram que passar pelo Jordão. E lá no Jordão, foi orientado que eles tirassem pedras do fundo do Jordão. E quando eu estou na minha casa, irmãos, eu olho para aqueles objetos que Deus nos deu, assim como lembrança, não como objeto de fé, mas como objeto de lembranças, de todas as conquistas. Talvez aí na sua casa você tenha lá um símbolo lá do Corinthians, você olha lá todas as estrelas que o Corinthians conquistou, os campeonatos, Cristo? Os brasileiros, os campeonatos paulistas. Aí você olha lá na sua, não sei se crente tem isso dentro de casa, mas na minha casa eu olho pro tijolo, aquele tijolinho, irmãos, que hoje, graças a Deus, Deus tem abençoado grandemente a nossa vida. E cada objeto daquele lá, irmãos, foram campanhas que nós trazemos para a nossa memória. Quantas vitórias Deus nos deu. Quantas vitórias, irmão, Deus tem te dado. O que você tem para lembrar das bênçãos e vitórias que Deus tem te dado na sua casa? É isso que vai dizer para você no dia de hoje, o mesmo Deus de Abraão continua sendo Deus hoje. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus quer abençoar a tua família, irmãos. E a história vai nos contar, para nós finalizarmos aqui, que eles começaram a dar as voltas, o povo apavorado. De repente, irmãos, na última volta, Deus faz um pedido que muitas vezes, irmãos, o cristão, ele não compreende quando o pastor aperta um pouco, o seu líder evangélico te aperta um pouco e exige um pouco mais de você. Agora Josué chega naquele povo, irmãos, que já deu 6. Irmãos, você pensa que era fácil dar uma volta em Jericó? Você pensa que é fácil, irmãos, ficar muitas vezes obedecendo a voz de Deus? 6 voltas, irmãos, e agora na última volta. Talvez os jovens, aqueles moços disseram assim, agora é a última volta. Só que Josué chega e fala assim, hoje nós vamos dar 7 voltas. Será que alguém ali reclamou? Será que alguém murmurou? Quando Josué falou assim, hoje é 7 voltas. E quando nós dermos as 7 voltas, vocês guardem bem o fôlego de vocês. Os sacerdotes, guardem bem o fôlego de vocês, porque vai chegar uma hora que eu vou pedir para vocês gritar e para os sacerdotes tocarem a trombeta. Irmãos, o povo ali obedeceu, obedece, irmãos. Confia. Tudo vai passar, irmãos. Vai ter algumas percas? Sempre tem. Para que hoje nós fôssemos salvos, muitos no passado tiveram que passar por momentos terríveis, como Raabe, como muitos outros que nós encontramos nos livros dos heróis da fé. Então, igreja do Senhor, quando deram ali a 7ª volta naquele dia, irmãos, os sacerdotes tocaram as suas trombetas, o povo começou a gritar, irmãos, e aquelas muralhas vieram abaixo. Só teve uma parte da muralha que ficou em pé. Só um pedacinho da muralha
que ficou em pé, que foi aonde estava a casa de Raabe. Olha como Deus é fiel, irmãos. Deus protege a sua casa, irmãos. E ali então, igreja, o exército de Josué entrou, olha, acabando com aquela cidade, mas quando eles, orientados pelo próprio Josué, viram aquela fita, toda a família de Raabe foi salva. Sabe por que Deus salvou a família de Raabe? Porque Deus tinha planos com aquela família. Raabe, se nós abrirmos a nossa Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 1, versículo 5, você vai ver que Raabe é uma das avós de Jesus Cristo. Deus tirou a Raabe daquela vida de entrega à prostituição, de idolatria, para ser princesa, para que da sua descendência viesse Jessé, de Jessé viesse Davi, e de Davi a geração de Jesus Cristo. Olha o nome de Raabe, irmãos, capítulo de Mateus 1, verso 5, o nome dela entra lá na genealogia de Cristo. E muito mais que isso, irmão, no livro de Hebreus, no capítulo 11, no verso 31, você vai encontrar o nome de Raabe como uma das valentes, como uma das que foram herói, porque tiveram fé no seu coração. Então, a igreja do Senhor Jesus, batalhas nós sempre vamos estar enfrentando. Você que não estava acostumado, né? Sempre achava que as suas batalhas eram as intrigas do dia a dia, irmãos. Isso era setas que o inimigo ia lançando. Mas hoje, verdadeiramente, nós estamos enfrentando uma grande batalha. E o exército de Deus, irmãos, eles têm que estar unidos. Eu fico feliz porque nós temos a nossa live, nós temos o nosso culto, mas nós também durante o dia, a gente olha cultos que estão acontecendo ao vivo, e de vez em quando a gente acompanha um pouco e olha e fica feliz porque a gente vê, irmãos, que o povo de Deus não ficou parado. Muitos pastores, muitos missionários, muitos obreiros de Deus, irmãos, estão ali dentro das suas casas mesmo, como Raabe, aguardando, irmãos, a hora de sair e a hora de comemorar. Irmãos, a Páscoa está vindo, a vitória está vindo, irmãos. Acredite, tenha fé, se guarde, seja prudente como foi Raabe. Coloque as marcas do Senhor na sua casa. Procure na sua casa algum sinal de Deus, algum sinal de vitória na sua casa. Eu me lembro que nós fizemos aqui um propósito de colar em nossas portas a mezuzá. A mezuzá, irmãos, era um símbolo que os povos mais antigos, o povo de Deus usava, os judeus, como um voto que eles faziam, que Deus era o único Deus, e que deveria ser servido de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, e que ali trazia os escritos de Deus, dizendo que se o povo assim procedesse, Deus ia proteger as suas casas. Irmãos, entre na sua casa, transforme a sua casa numa igreja, transforme os objetos da sua casa, todos consagrados pelo Senhor. Seus filhos, faça dos seus filhos seus obreiros, seus cantores, seus levitas, faça do seu esposo o seu pastor e da sua esposa a sua missionária. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Irmãos, estamos juntos nessa luta. Eu mesmo, irmão, semana passada eu fui acometido de uma grande enfermidade. E eu fiquei de cama, e a minha esposa ali, eu guerreando, lutando. E Deus me deu a vitória, irmãos. Hoje eu posso contar para vocês, Deus me deu a vitória. Então, igreja do Senhor, vamos continuar nessa fé, vamos continuar orando, vamos continuar buscando. E eu já quero profetizar na vida de todos vocês que estão nos acompanhando, todos vocês pastores, obreiros, missionários, membros da IEFAP, membros até de outras igrejas que estão nos assistindo. Eu quero ministrar a bênção do Senhor e dizer para você: Deus é Deus nos céus, Deus é Deus na terra. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe muito no seu coração. E que você passe
cantando o hino da vitória. Amém? Deus abençoe a todos no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a minha família. Deus abençoe também a minha casa. Amém, igreja? Deus abençoe. Quero aqui retornar para a missionária Sara. Que você louve ao Senhor Jesus aí no seu coração. Amém? Deus abençoe. Glória, glória a Jesus, amém? Voltamos aqui, glória a Deus, direto da sede da IEFAP, aqui no Jardim São Luís, em Santana de Parnaíba, preparados para mandar os nossos abraços aí finais, amém? Cristian Júnior, vai ali que nós precisamos mostrar lá a foto, tem mais